Olá pessoal, eu sou o professor Pedro e vamos hoje resolver mais uma questão de matemática financeira, tá? Questão Sejgan Rio, Brastemp 2011. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva e curta caso você goste dessa aula. Vamos direto ao assunto sem enrolação. A empresa comercial Parton Lida obteve um empréstimo no Banco Novidade S.A. com as seguintes condições. Valor do empréstimo, R$ 30.000, taxa de abertura de crédito, R$ 500, período de empréstimo, 3 meses. Inflação do período, 3%, quer dizer, inflação dos 3 meses, né? Valor fixo para pagamento no final do contrato, R$ 35.000. Considerando-se exclusivamente os dados acima, as taxas efetiva real da operação para o comercial Parton foram, respectivamente, esse aqui está errado, né? Então vamos aqui às alternativas. Bom, olha só, ele quer aí taxa efetiva e taxa real, tá? Taxas efetiva e taxa real são coisas distintas, tá? Vamos entender então o que seria isso. Primeiramente, a gente vai ter que calcular a tal da taxa efetiva, tá? Essa taxa efetiva está relacionada com o quê? Com o que ele pediu emprestado e com o que ele vai pagar, tá? Então, para a gente poder calcular a taxa efetiva, vamos considerar o seguinte. Ele pegou quanto? Ele pegou 30 do empréstimo mais 500 de taxa. Então, ele pegou 30.500. Então, ele vai pagar quanto? Ele vai pagar 35 mil. Se ele vai pagar 35 mil no final do empréstimo, ele pegou 30.500, tá? 30.500. Qual é a diferença aqui? Olha, a diferença aqui vai ser quanto? Vai ser 4.500, né? Vai ser 4.500. Então, esse 4.500 aqui, o que tem aqui? Tem os juros e mais o que? Essa TAC. Os juros somado mais a TAC, que vai me dar o que? A taxa efetiva. Quanto efetivamente ele pagou. Agora, qual a resposta então para o primeiro item? A taxa efetiva. Ora, você então tem 4.500 que você está pagando de juros e mais ataque. Sobre um valor de quanto? Um valor de 3.500, tá? Ao dividir isso aqui e multiplicar por 100, tá? Você vai chegar exatamente a quanto? A 14,75%, tá? Durante esses 3 meses aqui, tá? Esses 3 meses. Então, aqui, se você está numa prova, tem que ganhar tempo, se você tem certeza, né, que esse primeiro elemento está certo, você marcava sem medo de errar D, né? Porque só tem um 14,75 aqui, mas vamos calcular agora a outra parte que ele quer. O que ele quer? Ele quer calcular a taxa real. O que é a taxa real? A taxa real é você considerar os juros descontando a inflação, tá? Então vamos entender o seguinte. Voltando aqui, 3.500 é que ele estava devendo, né? Ao final de 3 meses, você teve uma inflação de quanto? 3%. Então, quanto que você vai corrigir isso aqui? 3% mais o valor inicial, né, vai ser 103%. 103% é 1,03. Você fazendo essa conta aqui, você está reajustando o valor do empréstimo mais o ataque pela inflação. Então vai chegar a quanto? Vai chegar a 31.415, tá? 31.415. Esse é o valor o quê? Esse é o valor reajustado. Ora, se ele pagou 35 mil, né, de um valor reajustado pela inflação de 31.415, tá? Essa diferença aqui agora é quanto? É 3.585. Essa diferença aqui que vai ser a taxa real. Da mesmo modo que nós calculamos a taxa efetiva, você vai pegar 3.585, né? Você vai pegar 3.585 sobre o quê? O valor reajustado, que dá quanto? 31.415, tá? Fazendo essa continha aqui, você teria quanto? Você teria
Então aqui 0,1141, no caso é 40, vai por aí fora, arredondando para 4 decimais, 0,1141. Para passar uma porcentagem, basta que você multiplique por 100. Então daria aproximadamente 11,41%, tá? Então isso aqui é o cálculo da taxa real. Agora você também poderia calcular essa taxa real através da chamada fórmula de Fischer, tá? Onde você considera uma taxa de remuneração do capital, que nós chamamos de taxa aparente, e você coloca a taxa inflacionária. Aí você vai direto achar essa taxa 11,45. Como é que faria isso? A forma de Fischer, vou até deixar aí um link com outra questão sobre esse assunto na descrição, é basicamente o seguinte, ó, taxa real seria aqui 1 da fórmula mais uma taxa que a gente chama de aparente, sobre 1 mais a taxa de inflação, tá? Isso aqui depois você subtrai de 1, tá? Porque 1 é o valor inicial. Então, se você for calcular aqui pela taxa, pela fórmula, você pegaria o quê? 1 mais... Qual é a taxa que nós calculamos a taxa efetiva? Que no caso aqui é a taxa aparente. É 14,75%, né? Só que aí você tem que dividir por 100, né? Porque isso aqui é um cálculo algébrico. Então, você põe 0,14,75 aqui em cima. Embaixo, 1 mais... a taxa dada foi quanto? Foi 3%. Também você divide por 100. 0,03. Aí você faz essa divisão e subtrai aqui de 1. Tá? Você vai pegar 1,1475. 1,1475. Né? 1,1475 dividido por quanto? Por 1,03, né? E você vai ter quanto aqui? Você vai ter 1,41, ou melhor, você vai ter aqui no caso, vamos corrigir aqui. Vamos parar aqui, aqui. Tá. Então nós vamos ter aqui voltando aqui, 1,1141, né? Certo? Você vai ter 1,1141 menos 1 na fórmula aqui, certo? Então você vai ter quanto no final das contas? Você vai ter 0,1141 pela fórmula de Fischer. Aí tem que multiplicar por 100, né? Conforme nós vimos aqui anteriormente. Logo, a taxa seria quanto? Seria 11,45%. Então é letra D, tá? Então, taxa efetiva foi a taxa efetivamente cobrada na transação. E a taxa real é a taxa cobrada considerando o efeito da inflação. Ou você tem esse raciocínio lógico aqui, se você não conhece a fórmula de Fischer, não lembra, nunca estudou, você tem que reajustar o valor da dívida pela inflação. Você vê quanto que você pagou efetivamente de juros, né? Foi 35 mil. Essa diferença sobre o valor reajustado te dá a taxa real, né, que foi cobrado, certo? Ou através da fórmula de Fischer aqui, tá? Vou deixar aí na descrição mais um assunto, mais uma questão falando sobre essa taxa, essa formulinha sobre a fórmula de Fischer. Gostaram? Alguma dúvida? Se teve alguma dúvida, deixe nos comentários que nós vamos ajudar você, tá? Se inscreva no nosso canal e até uma próxima oportunidade.